Amigo Adriana, seja bem-vinda aqui ao nosso jornal. Para a gente é uma honra, é uma satisfação poder recebê-la. Boa tarde, Adriana. Boa tarde. Muito obrigada por estar aqui representando essa instituição, que é uma instituição que há 26 anos, quase 27, trabalha voltada exclusivamente para as pessoas com autismo no Rio Grande do Norte. Wilton, seja bem-vindo aqui ao nosso jornal. Para a gente é uma satisfação enorme recebê-los. Boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Nós que agradecemos aí o espaço para podermos falar mais sobre essa questão, esses assuntos. Verdade. Agora, Adriana, qual é hoje a maior dificuldade que vocês recebem aí em relação ao autismo? Quando se fala em autismo, o que você pode pontuar para a gente que seja a maior dificuldade hoje? Eu acho que a maior dificuldade hoje é a assistência. A assistência às pessoas com autismo, pelo poder público, pelas instituições, como a APARNE. A APARNE hoje tem uma lista de espera considerável, né, porque não temos condições de atender toda a demanda. Ela é uma instituição filantrópica, né? Ela se mantém através de doações, convênios, né? E a gente não tem estrutura para atender toda a demanda. E a demanda hoje está crescendo muito, né? O número de pessoas com diagnóstico de autismo está crescendo muito. Todos os dias, a gente recebe ligações, pessoas procurando a instituição em busca de uma vaga para atendimento, né? Nós lá hoje temos atendimentos na parte terapêutica e pedagógica. E o poder público hoje é muito falho em relação a isso, porque eles buscam onde possa encontrar, até para a questão do diagnóstico em si. Tem pais que ficam meses à espera de uma consulta médica para iniciar um possível diagnóstico, né? Então, hoje, acho que a maior dificuldade é a assistência mesmo. Agora, quando se fala, Adriana, em relação a diagnóstico, né? A gente hoje consegue observar que vários pais têm já preocupação desde a gravidez para saber se a criança ela tem algum tipo de deficiência. E quando se fala em autismo, eu sempre gosto de comentar, Wilson, que não é algo fácil de ser detectado, dependendo do grau. Isso. Né? Então, eu sempre costumo dizer que eu tenho uma experiência na minha casa. Eu tenho um filho autista que eu descobri aos 15 anos de idade. Então, quando se fala em diagnóstico hoje, principalmente para os pais, Wilson, qual é a importância que tem que se levar em consideração a uma criança, a um adolescente, para tentar aí que ele pode, sim, ser autista? Nós sabemos, através de estudos recentes, que o diagnóstico tardio, ele prejudica demais a pessoa, né? Então, é por isso que a Adriana colocou aí de maneira bem clara, bem transparente, que o poder público ela tem que ter essa obrigação e esse compromisso com essas pessoas, com essas famílias, né? A gente precisa ter um local que a população possa recorrer para que tenha esse diagnóstico e que a terapia comece o quanto antes, o mais cedo possível. Adriana, é irmã acho que eles são os mais queridos aqui do estado, né? São os mais queridos, são os mais vistos também. Quando se fala em autismo, já lembra das duas personalidades aqui do estado. Inclusive, um beijo para vocês. Olha eles aí, ó. Um beijo para vocês e os meninos que eu cheguei a conhecer pequenininho, lá na sorveteria Tropical. E hoje estão uns homens aí lindos. Um beijo no coração de vocês. E assim, o que é, além de ser diretora, ou presidente, né? Além de ser diretora dessa instituição, ter irmãos autistas, o que isso significa para você, Adriana? É um aprendizado diário, né? Nossa. Desculpa. Wilson. A emoção toma conta. A emoção toma conta porque eles são pessoas muito amáveis, são pessoas... A cidade, o estado, o país conhece.
ficar indiferente frente a Ângelo Augusto é praticamente impossível, né? A maneira carismática que ele tem, a forma especial que ele tem de elogiar as mulheres e elogiar os cabelos e os olhos. E a observador, roupa. viu? Exatamente. Muito observador. Então, isso deixa a gente, assim, com muito orgulho, muito envaidecido, entendeu? E eles são pessoas que são os nossos melhores garotos propaganda. Foram eles que te incentivaram a esse projeto? É o seguinte, eles são os caçulas da minha casa. Nós somos 5 irmãos, né? E quando eles nasceram, eu tinha 7 para 8 anos, mais ou menos, 7 anos e meio. E, assim, eu sempre fui muito de ajudar os meus pais nos momentos que precisou com eles, né? Eu estava sempre presente, porque quando a minha mãe começou a perceber alguma dificuldade neles, eles tinham 2 meses de idade. Então, ela começou a perceber traços que não eram os mesmos que os outros filhos, que eram mais velhos, tiveram no desenvolvimento, né? E aí, a partir disso, foram crescendo, minha mãe levando a médicos, e os médicos diziam que eles não tinham nada, que a mãe que precisava de tratamento, né? E aí, aos 4 anos, é a primeira vez que se falou em autismo, que eles tinham traços de autismo aos 4 anos. Sim. E aí a gente buscou, minha mãe na época buscou na literatura, a internet não existia, sim, né? Sim. E ela encontrou um livro. E era um tabu também, o autismo, isso, né? Ninguém ouvia falar, sim, né? Sim. E aí ela encontrou um livro e esse livro descrevia eles. Nossa. E o livro chamava Autismo Década de 80. E esse livro foi a Bíblia da minha mãe, né? E ela nunca deixou de sair com eles, de trabalhar a questão da socialização, mesmo que fosse o tempo todo ali segurando, procurando, buscando, se perdiam, a gente achava, mas eles foram crescendo assim com uma certa liberdade, né? Sim. E hoje eles têm uma forma bem livre de ser, né? De viver, e apesar deles terem um grau de suporte ainda. Acredito que nunca foi feita uma avaliação, mas acho que nível 2 de suporte, porque é a questão deles necessitarem de ajuda para as coisas do dia a dia, do banho, da alimentação. Eles inspiraram você a fazer esse projeto. Então, como funciona esse projeto? Na verdade, a APARNE, a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas, ela foi fundada por 5 pais, 5 famílias, e entre essas famílias estava a minha mãe, Dona Luci. Sim. Dona Maria Luci, que foi uma das fundadoras dessa instituição por causa dos meninos, né? E esses pais se reuniram para tentar discutir sobre os filhos, buscar uma forma de tratamento, buscar um espaço onde eles pudessem ter terapias, tratamento, numa época, 26 anos atrás, 27 anos atrás, em que quase não se ouvia falar em autismo. Sim. Né? Eles hoje estão com 42 anos e a gente até hoje ainda tem muita dificuldade na instituição para atender a demanda que vem crescendo a cada dia. E como vocês analisam hoje, o Wilson, a falta do poder público, inclusive que a Adriana falou aqui, você também ressaltou isso, a falta do poder público em relação nas escolas, sejam elas públicas ou privadas até mesmo, a deficiência de ter um auxiliar para acompanhar essas crianças, dentre outros, até o atendimento médico. Então, assim, como avaliar que em pleno século XXI a gente ainda tem essa decadência do poder público quando se trata de autismo? Bom, a gente tem uma palavra agora que está muito em moda, né? É inclusão. Isso. Mas o peso da inclusão, a complexidade da inclusão, o que pode abranger a questão da inclusão vem puxando muitas responsabilidades. E muitas responsabilidades do poder público, da sociedade como um todo, de poder cobrar, de poder exigir, entendeu? Porque a inclusão, ela não é uma tarefa fácil. Ela pode ser fácil de ser pronunciada,
pode ser fácil de ser colocada em várias falas, mas ela é de uma complexidade absurda. Nós precisamos ter estrutura nas escolas públicas e privadas, porque os pais, eles são pagadores de impostos da mesma forma dos que não têm os filhos com esses problemas. Então, a gente sabe que é de uma complexidade absurda e precisa ser olhada, precisa ser vista, precisa ser acompanhada, entendeu? A Adriana tem as dificuldades no dia a dia, lá, embora eu seja mais ligado à parte de patrimônio, mas são sérios problemas que muitas vezes as pessoas que são nossos amigos, os amigos dos autistas, associação, né? Pais e amigos dos autistas, que se não nos socorrem, aquelas crianças, que nós temos crianças de todas as idades, né? Ângelo e Augusto são 2 crianças de 42 anos. Eles vão ficar desassistidos. Nós tivemos um problema de assalto e arrombamentos à nossa sede. Então, em 4 dias, houve arrombamento por 5 vezes. Nossa! Nós tivemos uma única noite onde foram os assaltantes 2 vezes. Cada vez que acontece isso, cada vez que eles entraram na instituição, além da subtração dos bens, deixam um rastro de destruição que as crianças precisam usar no outro dia. No outro dia, a criança não tem uma porta para fechar numa sala que vai ser assistida. Ela não tem um ar-condicionado que foi quebrado porque foi por lá que eles entraram. Nossa. E aí, Entendeu? como explicar isso para a criança? E como explicar para uma criança, mesmo que ela não tenha autismo, que ela não vai poder ser assistida hoje? Como é que a gente quebra aquela rotina deles que eles não podem, eles não têm um entendimento que vai ser trocada a rotina que já está programada para aquele dia? Sim. Então, a gente precisa de ajuda. Nós clamamos por ajuda. E quem ajuda, não ajuda só o autista. Ajuda a família do autista. Isso é que a gente gostaria que a sociedade entendesse como um todo. Quando vocês se disponibilizam a ajudar, vocês estão ajudando uma família. Verdade. Muitas das vezes a Adriana vivenciou mães querendo ir para a associação para ter um tempinho para elas. Para ficar parada numa cadeira olhando para uma piscina. Porque aquilo faz bem. Então, a gente precisa que a sociedade entenda isso. A dificuldade que vocês estão vendo aí nessas imagens de uma mesa digna e decente, entendeu? De uma cadeira confortável para eles sentarem e ter uma aula, né? Dessas parcerias que aparecem com outras empresas, elas precisam ser mais exploradas. A gente implora aqui que a gente precisa ser ajudado. A gente, para continuar esse trabalho, a gente precisa de muita ajuda. Muita ajuda. E como ajudar vocês? Vocês têm algum Instagram? Quem está nos acompanhando agora ficou curioso? Como é que faz para, de repente, conhecer a associação, conhecer o trabalho de vocês? Como é que faz? Nós temos Instagram, nós temos Facebook, né, também. Sim. Vocês podem buscar Amigos dos Autistas RN, geralmente é esse o termo que a gente está usando nas redes sociais. E nós temos um site também, onde pode ter mais alguma informação, onde tem os contatos, né, onde vocês podem buscar informações para nos ajudar. Né? Então, através do Instagram, Amigos dos Autistas RN. Amigos dos Autistas RN. Produção, se vocês conseguirem aí, passe aí para que as pessoas possam ajudar. Tem o site também, né? amigosdosautistas.org.br. Né? É um site também que tem algumas informações sobre a instituição. E a gente recebe quantas pessoas, quantas doação. Crianças hoje? Hoje, ao todo, nós estamos com 64 sendo assistidos pela instituição. Fora a lista de espera que você já falou. Com atendimentos na área terapêutica e pedagógica. Esse atendimento é semanal. Sim. E nós temos uma lista de espera de aproximadamente 150 nomes, que não são só as crianças. Né? Como o Wilton Júnior falou,
a questão da família, né? Eles se sentem acolhidos na instituição. As mães adoram chegar lá e conversar umas com as outras, trocar experiências, contar como foi o desenvolvimento do filho, as que têm filhos menores, pegando as experiências das que têm filhos maiores, né? Então, assim, elas se sentem acolhidas também pela instituição que atende os seus filhos, né? É um espaço que é importante elas terem, né? Porque tem momentos que elas precisam também ter momentos para elas, né? Para os pais, para as mães. São as verdadeiras heroínas. Verdade. São as verdadeiras heroínas. Eu acho que eu falo por mim, embora meu filho não tenha um estágio avançado do autismo, o grau dele é o 1, né? Mas eu sempre costumo dizer, Wilton, que para mim é o mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a deficiência é a mesma, a preocupação é a mesma, o cuidado é a mesma. E a falta de assistência, tanto do poder público quanto do poder privado, ainda é muito grande. Eu tive sorte de ter posto meu filho numa escola onde, graças a Deus, ele teve um atendimento bom, né? Inclusive, eu já até parabenizei aqui a diretora da escola em relação a isso. Mas eu sei que existem várias mães que sofrem, que padecem, porque não conseguem colocar os filhos na escola. E quando tem uma instituição que representa isso, vocês é uma espécie de Deus para elas, de resposta para a vida das mães. Então, você aí que está nos acompanhando nesse momento, está nos acompanhando no YouTube, está nos acompanhando pelo nosso aplicativo, entra lá no Instagram dos Amigos dos Autistas. Amigos dos Autistas RN. Vai lá, entre em contato com a Adriana, com o Wilton, tenta se informar. Se quiser conhecer a instituição, vá lá conhecer o lugar, tá? Então, assim, entre em contato com eles e qualquer ajuda serve, Adriana? Isso. Toda ajuda é muito bem-vinda, financeira, de doação também de tempo, né, voluntários, alimentos, porque assim, nós temos muitas famílias carentes, então quando eles as pessoas... ficam o dia todo lá, não? Não, eles têm só as horas. Um momento com 3 terapias, entre terapias e atendimentos, né, e aí, assim, algumas famílias são muito carentes e às vezes as pessoas doam alimentos e a gente repassa para essas famílias. Nós temos um bazar também, né? Quem quiser doar, aí, tá coisas para o nosso bazar. Esse bazar ajuda a manter as despesas do dia a dia da instituição, né? Qual é o endereço da instituição? A instituição hoje funciona na Rua Perito José Lourenço, número 314, em Lagoa Nova. A gente, inclusive, funciona numa instituição, numa sede alugada, né? Que é paga através de convênio, esse aluguel. E a gente tem um projeto, né? Um projeto que é construir a nossa sede própria. Porque como é alugada, a gente vive em mudança, né? Isso. Quando a gente precisa mudar, é um problema sério, porque é uma nova adaptação para nossos meninos. E aí a gente tem esse sonho de ter o nosso lugarzinho próprio, né? E parar com essa questão de estar mudando e tendo que fazer novas adaptações. Então, em 2023 será o ano dessa conquista. Se Deus quiser. Aí repito, você que está nos acompanhando, entre em contato com a instituição, conversa com eles, exerça seu papel de solidariedade e ajude aí essa instituição a ajudar essas famílias, ajudar essas crianças, que eu tenho certeza que eles vão agradecer muito e o Papai do Céu vai abençoar muito mais. Wilton, eu deixo aqui as suas considerações finais. Mais uma vez, obrigado. Se quiser acrescentar alguma coisa. Nós gostaríamos de fazer uma colocação, gente. Nós temos o projeto Nota Potiguar, nós estamos lá, né? Então, vocês podem escolher e procurar a instituição favorita, né? Amigo dos Autistas do RN, e pedir para que saia o CPF das pessoas na nota. Isso aí ajuda a instituição no custeio. E nós temos também, como a Adriana falou, o sonho, né? O grande sonho nosso de construir nossa sede, tá? O WhatsApp que saiu
é o nosso Pix, né, para a construção da sede. Tem aí, produção WhatsApp, só para a gente repetir novamente? Pode falar, Augusto. E eu gostaria também de colocar aqui uma que houve já algumas vezes, poucas, mas houve, pessoas que fazem festas de aniversário e colocam o Pix da instituição como uma lista de presente. Então, tem pessoas que fazem seus aniversários e Interessante. cede, liga pra gente, faz a arte, coloca lá o número do WhatsApp e aí, de vez de pegar presentes, elas pedem que seja feito doações para a Parne. Isso ajuda muito. Nós tivemos um trabalho voluntário de 2 arquitetos, né? Conta aí para Luciano- vocês o Pix, a Parne Isso. 999792222. Eu vou repetir. 84 Pix 999792222. Pode concluir. E aí nós conseguimos o projeto, né, a planta, né, os arquitetos Silvério Siqueira e Luciano Barros, de forma voluntária, fizeram esse projeto para a gente. Nós já compramos o terreno, que foi com o dinheiro do projeto do Cidadão Nota 10. E agora a gente precisa da ajuda para começar a botar um tijolinho em cima do outro. E as nossas crianças não têm mais essa quebra de rotina, né? São casas adaptadas que não são feitas para atender o autismo, né? Então, a gente tem essa sede, já temos o projeto, está tudo feito seguindo as especificações. Volto a agradecer a quem ajudou a gente até o momento, mas podemos estender mais aí para realizar esse grande sonho. Em breve A nossa vocês sede. estarão aqui divulgando aí que foi realizado esse sonho. Se Deus quiser. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, Adriana. Obrigado. Obrigada. Tá? Deus possa abençoar aqui. Eu deixo aí Amém. as suas considerações finais com o nosso público. Eu queria apenas agradecer a oportunidade de estar aqui e deixar uma mensagem para as mães da Parne. Mês de maio, mês das mães, né? Eu queria fazer apenas uma pequena, singela homenagem para essas mães que são mães de força, né? São mães fortes, que buscam melhorias para a vida dos seus filhos. Parabéns às mamães da nossa querida Parne. Olha Muito aí. obrigada. A Rosana Nicásio, ela fala o seguinte, manda um abraço para os 2 queridos amigos de infância, com uma linda causa de vida. Esse é o nosso internauta aí, manda um abraço para vocês. Obrigado, Adriana, obrigado, Wilton, aqui pela participação de vocês.